Já estamos ao vivo no Facebook da Gastrobeso Center e também no Facebook do Dr. Almino. Só um minutinho aqui. Caramba. Não sei do que tá. Pessoal, dentro de alguns instantes iremos começar a live. No meu não está ao vivo ainda. Não, ainda não. Agora Agora vai entrar. vou entrar agora ao vivo. E aqui também. Agora está ao vivo. Aqui Já estão conosco já Dr. Rafael, a Thelma, que trabalha com agendamento cirúrgico da clínica, Dr. Nestor, a doutora Manuela, Dr. Almino aqui resolvendo os problemas técnicos e o Danon também. Eu estou só de curioso aqui. vamos lá. Deu certo o teu ou não? Aqui tá indo, tá quase. Não sei porque que Bom, não boa tá noite a aqui. todos. A gente está quase começando a nossa live de hoje. O Danon está só acertando Da gastro o aqui. último celular aqui da GOC. Então dá tempo para vocês, antes da gente começar, dá o direct lá para o seu amigo, compartilha, Deu chama certo. ele, traz aqui para a gente que o assunto de hoje vai ser muito interessante. A gente tem convidada especial aqui para vocês. Conseguiu, Danon? Resolveu? Conseguiu, tá tudo certo. Já estamos ao vivo aqui também Bom. no Legal. Você pode fazer cirurgia bariátrica? Você deve fazer cirurgia bariátrica? Quem pode, quem deve? Nós vamos hoje centrar um pouco a discussão nisso, embora a gente sempre atenda algumas solicitações aí de perguntas que não são exatamente sobre isso, mas vamos tentar manter este foco hoje. Então nós vamos discutir aqui indicação de cirurgia bariátrica, quem pode operar, por que o convênio libera. Muitas vezes eu vejo os pacientes vêm e falam assim, doutor, mas o convênio não liberou para mim, mas liberou para minha prima lá que pesa menos do que eu. Então qual é o critério para liberar uma cirurgia bariátrica então? Por que algumas pessoas conseguem autorização do convênio, outras não? E para isso nós trouxemos a Thelma. A Thelma é a nossa colaboradora aqui da clínica em relação à relação com os convênios, a autorização da cirurgia, e ela sabe disso muito mais que a gente, por isso que ela está aqui para mostrar como essa coisa funciona também. Então, para que vocês possam lembrar, eu já conversei, nós já discutimos isso aqui outras vezes, e isso está postado, eu postei agora à tarde, está no nosso Facebook, está no nosso Instagram, que são as diretrizes. Sabe o que é uma DUT? DUT? DUT é Diretriz de Utilização. São as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é a entidade do Ministério da Saúde que regulamenta a prática do tratamento médico do Brasil e então inclui o tratamento da obesidade e a cirurgia bariátrica. Então tem o parecer da ANS número 12 de 2019, regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, referente à cobertura para gastroplastia, cirurgia bariátrica. Cobertura obrigatória para pacientes nas seguintes condições: idade 16 a 65 anos. Número 2, falha do tratamento clínico da obesidade por 2 anos. Número 3, obesidade mórbida instalada há mais de 5 anos. Então, esses três critérios de indicação, e aí vocês vão entender porque muitas vezes o convênio nega a operação. De novo, idade 18 a 65, e isso tem criado um problema grande aí, porque a gente tem tido um grande afluxo de
adolescentes que querem fazer e têm indicação para fazer a cirurgia bariátrica, eles têm 16, 17 anos e o convênio não libera, porque o convênio libera entre 18 e 65. O famoso relatório da curva de peso. Por que pede o relatório da curva de peso? Porque tem que demonstrar obesidade mórbida instalada nos últimos 5 anos. Então, isso é a regra, isso está escrito lá na diretriz da ANS. Não foi nós que fizemos, a culpa não é do Dr. Nestor, da doutora Manuela, do Dr. Rafael, não fomos nós que fizemos isso. Isso é regulamentação do governo do Brasil. Aí depois vem a relação de indicações. IMC entre 35 e 39,9 com comorbidades. Eu estou lendo exatamente como está na regulamentação. Com comorbidades. Doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz. Que ameacem a vida. E aí exemplifica diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, osteoartrite e depois vem assim, entre outras. Ou IMC igual ou maior que 40, com ou sem comorbidades. Contraindicações, pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados com risco de suicídio. Letra B, uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos. Observação 1, e é importante essa observação 1. A oscilação do IMC é considerada natural no processo de tratamento clínico conservador da obesidade e sua ocorrência não invalida a diretriz de utilização. Ou seja, naquela curva de peso, pelo que está aqui, a maioria dos pesos tem que corresponder ao IMC de obesidade mórbida. Mas, eventualmente, um ou outro abaixo é aceitável. Por quê? Porque o paciente fez um tratamento para perder peso naquele momento. Então, eventualmente, o IMC dele pode momentaneamente cair abaixo dos 35 ou abaixo dos 40. E isso não invalida a diretriz. Observação 2. O atestado do médico assistente, e aqui leia-se endocrinologista, deverá ser aceito como medida suficiente para comprovação dos critérios estipulados pela DUT. Por isso que pede o relatório. Aqui, no papel, na lei, não fala exatamente endocrinologista. Então, teoricamente, se deveria aceitar qualquer relatório médico definindo a curva de peso. Um cardiologista, um nutrólogo, um pneumologista, um ginecologista. Por exemplo, todas as mulheres fazem aí as suas revisões com o ginecologista. Então, toda vez está lá, o ginecologista anota o peso. Então, é um bom profissional para fazer a curva de peso também, porque ele tem isso tudo anotado direitinho. Então, vamos lá. Doutor Nestor, esse critério aqui é justo? Pergunta difícil. Sim, não. Lógico que a gente tem que ter um padrão de quem vai poder ser submetido à cirurgia. Mas, por exemplo, a gente tem pacientes que não se encaixam nesses critérios, como tem obesidade leve. O índice de massa corpórea é entre 30 e 34,9. Porém, eles têm doenças bem graves, diabetes, muitas vezes de difícil controle, hipertensão, dislipidemia, muita gordura no fígado, refluxo gastroesofágico muito importante, muitas vezes já com alteração de células do esôfago. Então, muitas vezes tem comorbidades severas que justificam, mesmo não tendo um índice ainda de 35, passar por um procedimento que vai melhorar. Então, eu acho que ainda falta alguma coisa aí nesses critérios de indicação para que a gente possa indicar e o convênio aprovar
a cirurgia para esse tipo de paciente. Você falou de uma doença que ela é uma doença extremamente frequente e que muitas vezes gera um problema para a gente, que é a hérnia de hiato ou a doença do refluxo gastroesofagiano. Porque a gente pode ter, por exemplo, um paciente com um IMC de 34 e ele tem indicação para fazer cirurgia para corrigir refluxo. E a gente sabe que se esse paciente opera com 34 e a gente faz simplesmente a cirurgia anti-refluxo, que é a funduplicatura, a válvula, o que vai acontecer? Esse paciente, como a gente vai estreitar aquela passagem do esôfago e fazer uma válvula com o estômago em volta do esôfago, a primeira sensação dele vai ser que ele fez uma cirurgia bariátrica, porque o estômago comprime, né? Só que essa cirurgia bariátrica vai durar 1 ou 2 meses. Então o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter que fazer a mesma dieta da cirurgia bariátrica no primeiro mês, ele vai perder muito peso, só que a gente sabe que daqui a 2 meses ele vai comer linguiça que ele não comia antes e porque dá vazia, ele vai tomar cerveja que ele não tomava antes porque dá vazia, vai tomar café, vai tomar vinho, vai comer lasanha. Então ele vai começar a comer um monte de coisa que ele não comia antes porque tinha refluxo, e aí o que vai acontecer? Ele vai engordar e vai chegar na obesidade mórbida. Então, isso a gente já definiu muito em congresso. A melhor cirurgia para quem tem, para tratar refluxo, para quem tem o IMC de 34, 35, 36, é o bypass gástrico. Mas entendam que, se a gente pedir o bypass gástrico dentro dessa situação, o convênio não vai autorizar, porque ele vai autorizar cirurgia para tratamento de refluxo e não cirurgia bariátrica. E isso cria uma limitação. Então, nós sabemos o que é melhor para o paciente, nós queremos fazer o que é melhor para o paciente, mas isso, infelizmente, não é autorizado pelo convênio. E isto é código de ética médica. Faça sempre o que é melhor para o paciente. E aí a gente pega muito paciente que tem muita comorbidade, muito problema de saúde, e ele chega aqui no consultório ali com IMC 33, e esse 33 para o IMC 35 é uma diferença de 10 quilos, né? E esses 10 quilos aí, o paciente sabe, doutor, se eu chegar mais esses 10 quilos aí para pensar em fazer cirurgia bariátrica, é muito peso, minhas doenças vão piorar muito mais. E aí fica nesse índice, não consegue operar, o paciente não, é muito peso para ganhar e acaba não fazendo nada, né? Agora, aqui na GOC, quem faz mais esse relacionamento com os convênios é assim, a doutora Manuela faz a maioria dos relatórios, aonde tem que escrever tudo, sabe? Aqueles exames que vocês fazem, que a gente pede para trazer a cópia para mandar para a perícia do convênio. Isso vai acompanhado dos laudos endócrino, cardio, nutri, psico, físio, tudo isso vai para a perícia do convênio. E quem trata diretamente dessa negociação com o pessoal do convênio é a Thelma. Então, muitas vezes, o paciente fala para a gente porque ele fica chateado, e eu entendo que você fique chateado, mas também, assim, não fique chateado com a gente, porque a limitação é para os dois lados. Thelma e doutora Manuela. Os pacientes falam assim, mas doutor, o paciente vai negar a minha cirurgia porque falta 2 ou 3 quilos? Vai ou não vai, Thelma? Vai. Vai. Infelizmente, vai. O que a gente precisa entender é que o convênio médico, ele não é uma entidade benemerente. Ele não está aqui para fazer agrado a ninguém. E ele vai seguir exatamente o que a lei determina. Se a lei determina que ele cubra, ele vai cobrir, ele não vai questionar e vai cobrir. Agora, se a lei não determina que ele cubra, se falta 2 ou 3 quilos, se falta uma comorbidade, se falta um relatório, ele não vai cobrir.
Ah, mas que maldade. Eu também acho. Mas, infelizmente, é assim que a coisa funciona. Então, para vocês entenderem melhor, vamos lá. Thelma, você vai ter que falar alto, tá? Tá. Bom, você já fala alto mesmo. Isso que eu ia falar. Isso não tem problema. Quando a gente entrega para você os relatórios, os exames do paciente, todas as indicações, o que você faz com isso? Para quem que manda? Para a operadora do paciente. Junta todos os relatórios, a doutora Manuela ou o médico responsável faz o pedido da cirurgia. Mas eu acho que não é exatamente para a operadora, na verdade, né, que você Sim. manda. Você manda Tem um trâmite para antes, o sim. hospital e o hospital manda para a operadora. Ou seja, isso tem que ser triangulado, porque a gente precisa determinar o hospital que vai fazer o procedimento. Então, o hospital que vai fazer o procedimento, ele vai mandar isso para a operadora. E aí a Thelma fica checando os 3 lados, na verdade os 4 lados, né? Porque a gente fica cobrando dela. A Thelma fica sendo pressionada pela gente, pelos médicos que pediram, pelo paciente que quer a autorização dele com toda a razão o mais rápido possível, o hospital e a operadora. Então ela precisa ficar coordenando tudo isso para ver o que vai acontecer. Então, explica um pouquinho melhor, Thelma, para a gente essa situação, então. Como é que você controla todo esses 4 lados aí? Quando o paciente vem na gastrobeso, deixa a documentação, eu monto um processo. Existe um protocolo para cirurgia bariátrica. Protocolo. Tem que ter relatório de endócrino, de cardio, pedido médico, todos os exames com ou sem comorbidades. Aí o médico faz a solicitação, eu monto, mando para o hospital vai cotar material cirúrgico, mandar para a operadora, aí depois volta para a gente a autorização. Então, de novo, essa autorização, ela, para vocês vai parecer um pouco complexo, e por que não é mais simples? Não sei, mas é assim, ó, isso é trabalhado em 3 níveis diferentes. Tem o material que vai ser usado para fazer a cirurgia, que é um material extremamente específico para a cirurgia bariátrica. O material que se usa para fazer cirurgia de vesícula não é o mesmo para fazer cirurgia bariátrica. O material que se usa para fazer cirurgia de bexiga não é o mesmo da cirurgia bariátrica. Então, o material ele vai ser cotado, então tem uma autorização para uso de material, tem uma autorização para internação no hospital e tem uma autorização para a cobrança de honorários. São 3 coisas diferentes. E o pior, às vezes autoriza uma e não autoriza as outras 2. Autoriza 2 e falta a terceira. E para chegar às 3 autorizações, às vezes demora um pouco. Não sai tudo, vai saindo pouco a pouco, não sai tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes vocês não entendem, mas olha, eu estou vendo aqui, já está autorizado a minha cirurgia. Está autorizado a parte do hospital, mas não está autorizado ainda a parte do material. Estou perguntando aqui, quanto tempo o convênio tem para liberar a cirurgia? O prazo de autorização pela Agência Nacional de Saúde é de até 21 dias úteis para cirurgias eletivas. 21 dias úteis. Isso significa que pode demorar um mês para autorizar uma cirurgia. E isto, o convênio, a operadora médica está absolutamente dentro da lei. Mas eu acho, Thelma, assim, pelo menos o que eu vejo, embora eles tenham 21 dias úteis, na grande maioria dos casos, a autorização vem antes disso, né? Sim. Normalmente, sim. Depende muito da operadora do hospital, mas a maioria vem antes. Temos 15 dias, por aí. E quando manda para a operadora, eles vão fazer todo o checklist dos exames, Vai olhar das cartas, se tiver faltando, minuciosamente. se tiver faltando qualquer coisa, eles O voltam, processo para para e volta. tudo de novo. Então, por isso que a gente insiste sempre, às vezes algum paciente chega e fala assim, doutor, vamos mandar assim para a gente ir ganhando tempo. Na verdade, você vai perder tempo, porque a gente vai mandar assim, dali a 15 dias,
vai vir uma resposta da operadora dizendo assim, olha, faltou tal coisa, o processo precisa começar tudo de novo, perdemos 15 dias, vai começar a contar o prazo todo outra vez. Então, não é assim uma coisa tão simples para ser resolvida, é preciso montar tudo direitinho. A melhor coisa, e isso todos nós aqui procuramos fazer da melhor forma possível, é mandar toda essa papelada, todos esses laudos, tudo junto. Não manda separado, não manda faltando, porque vai ser pior. Então a gente volta para aquilo que eu tinha falado no começo. Tem que ter a curva de peso, tem que ter o laudo dizendo que fez tratamento clínico antes. Ou seja, não adianta querer mandar, mas não tem curva de peso, aqui não tem. Vai voltar depois, não adianta. Por isso que a gente insiste de mandar as coisas certas desde o começo. Nestor, como é que é a tua experiência com isso daí? Não, demora mesmo algum tempo. Geralmente, antes desses 21 dias úteis, a gente tem autorização. A gente entende que os pacientes ficam bem ansiosos com isso. Como é que é o relatório que você preenche ali, Nestor, para mandar para o convênio? Porque isso é a solicitação do procedimento. Isso quem faz é o cirurgião. Então, como é que é? Explica para eles entenderem que dados a gente precisa colocar ali. Isso. Tipo, a gente coloca o peso que o paciente está atualmente, a altura, calcula novamente o índice de massa corpórea, tem que estar teoricamente acima de 35 e ter as comorbidades, e aí junto com a cópia dos exames, a gente tem que colocar bem detalhado qual o tipo de doença, quais as comorbidades que ele tem, e aí solicitar embaixo o tipo de cirurgia que ele vai fazer com os códigos relacionados ao procedimento. Principalmente se for aquele paciente que está ali com o peso correspondendo ao IMC entre 35 e 40. Quando é um paciente que tem 45, 50, 50 e pouco, não tem muito o que ver, discutir, comorbidade, tem pressão alta, não tem, porque a regulamentação fala, acima de 40 independe de comorbidade, mas entre 35 e 40 depende de comorbidade. Ah, doutor, manda aí, eu tenho esteatose hepática leve. Vai passar, Thelma? Não, tá. Vai passar, doutora Manuela? Com esteatose hepática leve? Não vai, né? É complicado. É preciso que haja comorbidade grave o suficiente para justificar a cirurgia. Colesterol de 210, sem nem tratamento médico, não é comorbidade grave o suficiente para justificar a cirurgia. Então, aí tem uma outra situação que é importante que a gente fale, porque, doutor, manda, no máximo vai negar. Não é bem assim. Uma vez que o convênio tenha o teu relatório, com curva de peso, com o dado que você tem, e que a cirurgia foi negada, isto pode implicar em um novo cumprimento de carência. Ou seja, o prazo para tratamento de obesidade, para cirurgia de obesidade, vai começar daquele momento a contar do zero de novo. E mesmo que o paciente ganhe peso e esteja com 120 quilos 3 ou 4 meses depois, ele só vai poder ter a cirurgia dele autorizada 2 anos depois pelo convênio. Isso? Bom, você mandou para o hospital está vendo a aprovação com o convênio, em que momento pode ser marcada, agendada a cirurgia? Assim que o hospital manda para nós a guia autorizada, aí eu vou conferir os códigos das cirurgias para ver se está certo, que às vezes vem errado. Falta algum código, pediu bariátrica e vesícula e hérnia de hiato. Faltou a hérnia de hiato, tem que pedir de novo. Muitas vezes, a Thelma lembrou aqui desse detalhe, a gente tem que fazer a cirurgia bariátrica e a correção da hérnia de hiato. Muitas vezes o convênio não aprova a realização da hérnia de hiato, porque ele entende que uma coisa faz parte da outra. E não é assim. A cirurgia para tratar a hérnia de hiato é a cirurgia
para tratar a hernia de hiato. Não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica, ou seja, não é a mesma coisa. Aí volta de novo. Vai, pede o código, autorizou. Aí eu vou entrar em contato com o paciente para verificar a data que o cirurgião tem disponível e a data para o paciente para a gente poder agendar. Bom, e aí depois tem que ser agendado no hospital e é um agendamento. Às vezes a gente quer agendar para quinta-feira às 8 da manhã, mas não tem disponibilidade de sala cirúrgica, tem que ser quinta-feira à tarde. Então, quanto mais está congestionado o hospital, mais difícil vai ser agendar a cirurgia naquele momento. Qual é o momento que o hospital é mais congestionado? Da manhã até 2, 3 horas da tarde. O centro cirúrgico começa a ter um movimento menor e mais sala cirúrgica disponível depois das 4, 5. Por isso que muitas vezes a gente acaba optando por operar nesse horário, porque fica mais fácil a vida do paciente e a da gente. Às vezes o paciente, não, mas vamos ver se sai de manhã. E não sai, aí fica em jejum, aí não interna. Então, vamos fazer naquele horário que a gente sabe que vai dar certo e todo mundo se prepara para fazer daquela forma. Ok? Thelma, e a questão do reembolso, como funciona? Normalmente o reembolso é feito. O paciente, a gente solicita uma prévia de reembolso para verificar os valores que o convênio vai reembolsar o beneficiário e a gente monta os recibos, manda para eles e eles devolvem com o valor que o paciente nos pagou. Perfeito. Então, existem duas formas de fazer esse atendimento. Esse atendimento ele pode ser feito de forma direta, aonde o relacionamento vai ser direto com o convênio médico, quando o médico é credenciado do convênio, tem uma relação com o convênio, ou a gente pode atender qualquer outro convênio que eu não sou credenciado, e isso pode ser feito da forma de reembolso, ou seja, nós vamos saber qual é o valor antes, nós vamos combinar com o paciente vai ter da mesma forma, tem que mandar o relatório, tem que aprovar isso no convênio, tem que aprovar tudo direitinho, só que aí depois da cirurgia, o paciente vai receber do convênio o reembolso que ele fez pelo tratamento da cirurgia. E isso tem tudo certinho, esses valores são combinados antes, ninguém tem nenhuma surpresa em relação a isso. Então, isso faz com que a gente possa atender não só os convênios que a gente tem aqui na clínica, mas qualquer um outro, porque os outros convênios a gente pode atender dessa forma por reembolso e tudo vai ser combinado antes. Não é que você vai pagar mais, vai ser tudo combinado direitinho antes para que ninguém tenha nenhuma surpresa. E, em geral, o que a gente tenta fazer nessa situação é ajudar o paciente da melhor forma possível para que ele não tenha problema. Tá bom? Olha, a Ive Ferri falou assim, excelente atendimento de todos da GOC e foram, hoje mesmo, elogiados pela perícia do Bradesco. Que bom. O paciente aqui, ó. Se o Hoje. paciente tiver com IMC de 40.2, é necessário ter comorbidades ou o convênio autoriza sem questionamento? Porque a gente conversou, acima de 40, não precisa ter doença para a cirurgia ser liberada, né? Então não vai ter convênio mas esteja. precisa do laudo todos os dizendo laudos. que tem obesidade há tanto tempo, que já fez tratamento clínico, a curva de peso. Você não precisa, acima de 40, você não precisa ter diabetes, ter hipertensão para operar. Só a condição de ter um IMC acima de 40 já te permite fazer a cirurgia, desde que esteja dentro daqueles critérios. Idade entre 18 e 65 anos, falha do tratamento clínico da obesidade previamente por 2 anos e obesidade mórbida instalada há pelo menos 5 anos. Então, não é só questão de comorbidade ou não, tem essa pré-qualificação, vamos chamar assim. O Francisco Gomes pergunta, no pré-operatório todos os seus pacientes passam pelo psiquiatra e psicólogo? Não. O que a gente tem combinado aí, Francisco, um abraço para você, é assim, quem vai fazer a avaliação inicial é a psicóloga.
Se a psicóloga achar que é da capacidade dela de avaliar aquele caso e tratar da melhor forma possível, vai ficar o relatório da psicóloga. Agora, às vezes, a psicóloga acha que não. E aí a gente encaminha para uma avaliação específica do psiquiatra. Ou, às vezes, o paciente já vem com o acompanhamento psiquiátrico. E aí ele vai trazer o relatório do psiquiatra que já vem acompanhando ele. Então, nessas situações, um paciente que já tenha uma doença psiquiátrica, que já tenha uma doença pneumológica, que já tenha um acompanhamento oncológico por uma situação e outra, todas essas situações a gente vai pedir o laudo da especialidade que já vem acompanhando, do colega que já vem acompanhando, para ter certeza que o colega sabe que o paciente vai ser operado, autorizou que a gente faça a cirurgia e que está tudo sendo feito da melhor e da forma mais segura possível para o paciente. A Paty Dantas pergunta, quantas comorbidades tem que ter? Não existe relação de quantas comorbidades, isso não está definido. O problema é, naquela faixa de 35 a 40, olha aqui de novo, ó, doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz e que ameacem a vida. Diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, osteoartrite, entre outras. Então a gente poderia discutir assim, uma esteatose hepática leve ameaça a vida? No meu entender, não. E esse é o mesmo entender dos peritos, entendeu? Então, no caso de um paciente que o problema dele seja uma esteatose, aí seria o caso de ter uma segunda, uma terceira, uma combinação de comorbidades para que a gente possa ter um material médico, um prontuário médico que sirva de justificativa para que a perícia aprove a cirurgia naquela condição. Ela mesma pergunta, por exemplo, especificamente, ela aproveitou e perguntou, tenho esse laudo do endócrino, por exemplo, tenho gastrite, tenho hérnia de disco e problema no joelho, já dá para fazer? Em geral, sim. Do que ela apresenta aí, Danon, o que mais justifica a cirurgia para ela é o problema ortopédico severo que ela tem, que seria, no caso, a hérnia de disco. Às vezes o paciente chega e fala assim para a gente, doutor, mas olha, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na coluna. Dor no joelho e dor na coluna não é doença. Eu quero muito ajudar você, mas isso não é doença. E se a gente colocar dor na coluna e dor no joelho no papel que vai para o convênio, vai ser negado. Claro. Então por isso que às vezes, não, mas o doutor Nestor, o doutor Rafael, o doutor Almino estão assim, de má vontade comigo porque não querem fazer esse relatório. Não é isso. O que a gente não quer é te prejudicar. Porque eu já vi várias vezes pacientes que vêm aqui na clínica, que já tentaram em outras clínicas dessa forma e a cirurgia foi negada. Doutor, resolve o meu problema aqui, ó, a minha cirurgia foi negada, o senhor consegue resolver? Olha, depois que a cirurgia for negada a primeira vez, é bem difícil que a gente consiga recuperar, porque a cirurgia foi negada porque tem um relatório da endocrinologista lá, dizendo que a obesidade não é de 5, é 3 anos, ou que o peso não é 120, mas é 80. Então é difícil a gente lidar com essa situação. Deixa eu perguntar aqui, há pouco tempo teve um caso da doutora, que o paciente, a cirurgia foi negada exatamente por isso, porque o relatório tinha um peso que não se enquadrava na curva de peso. E vocês iam tentar conversar outra vez com o convênio. Isso já foi feito ou não? Teve resultado? Ainda não. Não. Tem uma paciente minha que também teve, Sim. deu certo. Né? Teve uma pessoa que deu. Deu o certo. relatório. A gente... Nós vamos fazer todo o possível para ajudar o paciente, mas a gente tem algumas limitações. Algumas vezes a gente consegue reverter. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar de uma forma que não tenha chance
daquele procedimento ser negado. Porque depois que ele for negado para recuperar, é complicado. E por isso que a gente presta tanta atenção nos relatórios, né? Todos nós. Nestor, você vê pessoalmente todo o relatório que vai para o convênio? Vejo, né? A gente reúne toda a documentação e aí vem junto com o prontuário que a gente tem daqui da clínica e aí junto com a cópia dos exames, das comorbidades, dos relatórios, aí a gente faz o laudo, para ficar bem completo e para a gente não cair em nenhuma dessas falhas que possa prejudicar o paciente e não ter a cirurgia aprovada. Aí a gente só consegue resolver até ter com a gente. Depois que manda para o convênio, aí é bem complicado, né? Teve até uma paciente, doutor, liga lá no convênio, vê se tu dá uma mãozinha para mim. Eu não posso, não conheço, não tem como ligar lá e ver o que eu posso fazer. Entendeu? Depois que mandou para o convênio, é que fica difícil, né? Existe uma coisa que chama, todo convênio, toda operadora tem uma coisa que chama relacionamento médio, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar com o perito. Agora, veja bem, se eu mando um relatório com um IMC de 34, o que eu vou falar para o perito? O perito ele vai dizer para mim, doutor, o senhor está com amnésia, esqueceu a diretriz da ANS, o senhor não sabe que é só acima de 35? Então, de novo, o perito, ele não está lá para ser bonzinho com ninguém. E, em geral, o perito é uma pessoa má, ele não é boa, não. Se ele fosse bom, ele não era perito. E ele está ali para negar coisas. O objetivo dele é negar coisas, é olhar o prontuário e ver o que tem aqui que eu posso negar. Dessas 25 cirurgias que foram pedidas para mim hoje, quantas eu vou negar? Essa é a coisa, porque no final do dia, ele tem que chegar lá para o supervisor dele e dizer assim, olha, hoje eu fiz 28 perícias, eu aprovei 18, eu neguei 10, as 10 que eu neguei são por isso. E tem, além disso, tem alguns convênios que fora tudo isso, depois que passa nessa perícia, ainda o paciente precisa passar por uma outra perícia de consulta. Então vai dizer assim, olha, a gente checou toda a tua documentação, o médico viu, aprovou tudo. Esse é o telefone do doutor fulano, agende uma consulta com ele para passar numa verificação. Por quê? Porque ele quer saber se toda aquela documentação que for escrita ali, se está tudo certinho, se o original bate. Ou seja, infelizmente, existe uma situação que não é só lá no seguro do carro, é no seguro saúde também, que chama-se fraude. Então, tudo isso é para evitar fraude. Ah, doutor, mas bota ali que eu tenho 125 quilos, o paciente tem 100. Bota que eu tenho 125 que vai passar. Não adianta, isso vai ser verificado depois. Então, outra vez, não é que a gente esteja de má vontade. A coisa precisa ser feita, bem feita desde o começo, para não prejudicar o paciente. A gente não quer prejudicar o paciente, como a gente já viu várias situações de pacientes que tentaram fazer a cirurgia em outra clínica, foi mandado um relatório que estava incompleto e isso foi negado. Tem outra pergunta aqui, doutor Messi. Do Diego, assim que o convênio aprova, quanto tempo em média demora para o convênio caminhar a guia autorizada? Até 5 dias, mais ou menos. O prazo deles, após a perícia médica, tudo, até os 5 dias. Mas, ó, Diego, eles mandam para o hospital, né? lembra que a gente falou aqui que são 3 guias. É a guia da internação hospitalar, a guia do material e a guia do honorário médico. Enquanto essas 3 guias não chegarem no hospital, o hospital não autoriza a gente a fazer a cirurgia. Então, às vezes chegou uma guia, mas não chegou a outra, e a gente não consegue fazer. Mas o paciente consegue controlar tudo isso pelo aplicativo. Hoje em dia o aplicativo Geralmente depois da perícia são 24, 48 horas. A maioria dos convênios dispõe no aplicativo deles de uma forma de vocês acompanharem todo esse processo no aplicativo. À medida que a coisa vai mudando de situação, a informação vem para o aplicativo. E o aplicativo fala aprovado o hospital, aí depois vem aprovado o material, né? São várias aprovações. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês viram
que nessa regulamentação da ANS não tem nenhum dado que diga assim, o paciente precisa fazer 6 meses de preparo para fazer a cirurgia, precisa fazer 1 ano de preparo para fazer a cirurgia, precisa fazer 2 anos de preparo para fazer a cirurgia, precisa ter 20 consultas com a nutricionista, precisa ter 10 consultas com a psicóloga. Isso não existe. O convênio não pode exigir isso de você. Uma vez que você tenha o laudo do profissional, o convênio não pode dizer assim, mas tem que ser 10 consultas com a nutricionista, tem que ser 15 consultas. Isso não está na lei. E isso não é correto que seja feito. Então, se você tem aquele convênio que você vai lá e ele diz assim para você, olha, não, mas você tem que ir aqui nessa clínica para fazer 1 ano de preparo, 6 anos de preparo, 2 anos de preparo, como a gente vê em alguns convênios, isso não é legal. E você tem direito de reagir contra isso. Você vai em qualquer clínica que faça cirurgia bariátrica e você tem o laudo do endócrino, o laudo do cardio, os laudos médicos, tudo certinho, o laudo da nutri, o laudo da psicóloga, o laudo da físio, não, o convênio não pode negar a cirurgia para você. Ele não pode dizer, não, eu quero que você faça mais 6 meses de preparo. O convênio não pode fazer isso. E isso facilmente você consegue interpelar judicialmente e conseguir a sua cirurgia. O convênio não pode exigir que você faça um programa de preparo. Isso não é legal, isso não está na lei e você pode reagir contra isso. O que mais? O que a gente tem mais de dúvida aí para responder? Daniele Maira, ou Maíra. Tenho 29 anos e IMC de 37. Tenho refluxo, problemas hormonais e pressão alta. Tenho chances que o convênio aprove? Tentei tratamento antes, mas pelo SUS, e não peguei nenhum laudo ainda. De tudo que você falou aí, Mayra? Daniele Maíra ou Mayra, né? Daniele, de tudo que você falou aí, o que vai contar mesmo é a hipertensão. Porque as comorbidades que mais são aceitas no sentido de determinar a necessidade de uma cirurgia bariátrica é hipertensão, diabetes, apneia do sono, dislipidemia, problemas ortopédicos severos como hernia de disco, artrose, essas coisas. O que você precisa? Que o laudo do teu cardiologista diga isso. Olha, examinei a Daniele para fazer uma cirurgia bariátrica, do ponto de vista cardiovascular, ela está em condições de ser submetida à cirurgia, apresenta hipertensão arterial sistêmica e trata com medicação X. Isso te dá direito, você estando entre 35 e 40, o convênio vai autorizar a cirurgia para você. Claro, depende de tudo daquele contexto que eu te falei. Você vai precisar do relatório do endocrinologista, da curva de peso que você tem feita pelo endocrinologista, ou pelo cardiologista, ou pelo nutrólogo, enfim. Mas vai precisar mais relatório do que isso. Mas isso já é suficiente para te pré-qualificar como uma candidata à cirurgia. A Viviane Amaro, ela pergunta quais os hospitais que nós atuamos. Thelma responde. Nós atendemos em muitos hospitais em São Paulo. Sírio-Libanês, tem o Hospital 9 de Julho, Vila Nova Star, São Luís, a Redidor toda quase, né? São Luís, Santa Rita, Sarra. Onde você for ser operado, nós vamos estar lá para operar você. Não se preocupe com isso. E todos os hospitais que a gente indica, que a gente trabalha, são hospitais que têm total condição de fazer cirurgia do porte, ter uma cirurgia bariátrica. Então, o que acontece é, o direito hospitalar que você tem vai depender do plano que você tem. Quando eu falo do plano, não é se o teu plano é Sul-América ou Bradesco, porque dentro da Sul-América, dentro do Bradesco, existem planos que atendem no hospital X, Y, Z. Então, dentro daqueles hospitais que você pode usar, a gente vai tentar te recomendar, obviamente, sempre os melhores para que você possa internar, fazer a tua cirurgia com toda a segurança
possível. Então, normalmente, isso também, a Thelma lida muito bem com isso, ela sabe os hospitais, sabe o teu plano, sabe onde você pode fazer, e isso vai ser acertado com o paciente. Outra paciente aqui, ó, meu IMC é 38, o próprio endócrino que passou há 10 anos, ele me encaminhou para fazer cirurgia bariátrica. E as comorbidades que eu tenho é dores no joelho e dores nas costas. É possível o convênio aprovar? Ela já está fazendo tratamento há muitos anos com o endócrino, e aí com certeza deve ter outras comorbidades para ele indicar a cirurgia bariátrica, né? Não só com a dor nas costas, no joelho. Como o doutor Albino falou aqui, só essas dores às vezes não é uma gravidade, né? Então tem que ver qual as outras doenças, os outros exames para saber se tem indicação, porque com esse IMC38 tem que ter pelo menos umas duas. Provavelmente, se o endócrino Ele caminhou há 10 anos, já está tratando. é porque ele já vem tratando há bastante tempo, Isso. ele já sabe que para você nada funcionou, porque ele já tentou todos os tratamentos clínicos disponíveis, e embora você veja a questão da dor e tal, mas provavelmente já tem esteatose hepática, já tem formas aqui. E se ele sugeriu para você a realização da cirurgia, ele já tem alguma coisa em mente. Claro que um caso assim vai precisar de um relatório um pouco mais pormenorizado, explicando, olha, ela veio aqui comigo a primeira vez há 8 anos atrás, a gente tentou essa medicação, deu isso, depois tentou isso, deu isso. O endócrino já sabe o que tem que fazer para conseguir a autorização para a tua cirurgia. É verdade que ovários policísticos também entra como comorbidades? Pergunta da Jane Almeida. A síndrome do ovário. Síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico, infertilidade, são doenças das mulheres que estão contando como comorbidades. É que isso de verdade não é uma comorbidade maior. O convênio não vai autorizar uma cirurgia porque tem síndrome do ovário policístico isolado, apenas síndrome do ovário policístico. Mas dentro de um contexto, a síndrome do ovário policístico ela conta como uma das comorbidades associadas que podem gerar a indicação, a recomendação para fazer uma cirurgia bariátrica. A Érica falou assim, eu tenho comorbidades, pré-diabetes, gordura no fígado grau 2, artrose na coluna, lombar e cervical, esofagite, refluxo... Tá aprovada, tá aprovada. IMC 35.4. Tá aprovado, tá aprovado. 3 ou 4 doenças aí. O que mais aí, Damão? Aqui tem mais. Subrevisão não? Tem uma pergunta aqui da Carolina Aparecida Lopes. Sul América exige tratamento antes? Costumam demorar para liberar a cirurgia? Isso está implícito no relatório do endocrinologista. O endócrino vai fazer o relatório colocando a curva de peso e tem que estar dentro daquilo que a gente tem aqui. Falha do tratamento clínico por 2 anos e obesidade mórbida nos últimos 5 anos. Isso tem que estar justificado no relatório do endocrinologista. Não é Sul América, é qualquer convênio, ele exige isso. Alguns convênios exigem isso de uma forma um pouco mais detalhada. Por exemplo, às vezes, o endócrino pode escrever assim: declaro que fez tratamento para obesidade nos últimos 5 anos e é refratário a tratamento clínico e tal, e o convênio aceita isso numa boa. Tem outros que não, tem que colocar assim: 2020, 120 quilos, 2019, 2018, 2015 para cima, para englobar os últimos 5 anos. Então, às vezes, o relatório pode ser um pouco mais amplo, mas alguns convênios eles determinam a necessidade de um relatório bem específico, ano a ano, peso a peso, IMC a IMC, a comorbidade extremamente bem descrita, o que usa. Então, mas o meu colesterol é de 210. Que remédio você usa? Não uso nenhum remédio. Que doença é essa, então, que nem toma remédio? Então, é difícil que a gente consiga a aprovação numa situação como essa. Olha, a Vanessa pergunta, após a cirurgia, só para ela ter certeza, embora já tenha sido falado, após a cirurgia, então, a síndrome do ovário policístico melhora mesmo, então. Isso é uma situação hormonal, né?
A síndrome do ovário policístico, ela vem como decorrência de um problema hormonal relacionado à obesidade, que em geral, com a perda progressiva do peso, vai melhorar. Pode ser que não seja 30 dias depois da cirurgia, ou 60, pode ser que demore um pouco mais, mas sim, isso vai melhorar. E a gente vê muito nas lives o pessoal falando de cirurgia revisional, né? Até perguntaram aqui também. Como é que faz, Selma, em relação à cirurgia revisional? O paciente reganhou quase muito peso, ele consegue operar pelo convênio, como é que faz? Normalmente o cirurgião faz um relatório detalhado do reganho de peso, pede-se códigos diferenciados, que não são códigos de cirurgia bariátrica, para fazer uma cirurgia revisional, e aí a gente manda. Que o hospital pede autorização e às vezes autoriza e às vezes não. Essa é uma outra situação, o reganho. Se você tem reganho de peso e está dentro da DUT e da ANS, não tem problema nenhum, o convênio vai autorizar. Agora, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que o cirurgião tinha combinado com ela de fazer um bypass. E durante a cirurgia, segundo o que ela me informou, me explicou, o cirurgião disse que encontrou um processo inflamatório, algo mais complicado dentro do abdômen, e que ele preferiu, de fazer o bypass, fazer um sleeve, porque ele achou que era o mais seguro para aquela paciente naquele momento. Então, ela estava naquele momento com 120 quilos, ela chegou a 90 quilos com o sleeve e estacionou por aí, não perdeu mais peso. Então ela veio aqui porque ela queria que a gente transformasse o sleeve dela, convertesse o sleeve para bypass, para aumentar a perda de peso. Só que agora, infelizmente, ela saiu da zona de indicação. Ela ainda tem obesidade, mas não é mais obesidade mórbida. Então, eu não consigo a perícia do convênio aprovar numa situação dessa. Então, por isso que eu falo bastante assim, pessoal, que a gente tem discutido aqui muito, não faça aquela cirurgia que você acha que é menos invasiva, mais simples, que não vai tomar vitamina. Faça a cirurgia que você acha que vai resolver o teu problema, porque depois, provavelmente, você não vai ter uma segunda chance de fazer essa cirurgia pelo convênio, porque você vai perder um pouco de peso, não vai chegar na meta que quer, mas não vai atingir aquele resultado que gostaria. Mas não se enquadra mais na obesidade mórbida, na obesidade severa. E nessa situação, o convênio não vai liberar. Então, não, eu vou fazer um sleeve, mas depois qualquer coisa eu converto a bypass. Não é bem assim, né, Nestor? Não, e acontece frequentemente. E muitas vezes o paciente não vem só porque ele não chegou no peso que ele quer. Muitas vezes ele está com outro problema, que um deles pode ser o refluxo. E a gente não consegue, muitas vezes, que faça a cirurgia pelo convênio. Então é difícil. E eu concordo totalmente com isso. Muitos pacientes, eu vou fazer essa porque é menos invasiva, é menos agressiva, ou o cirurgião falou que não vai tomar vitaminas, e ele não vai atingir o peso que ele quer. Muitas vezes também não vai melhorar do tipo de doença que ele tem. E talvez seja uma única chance que ele tem para atingir o sucesso, perda de peso e melhorar as comorbidades. Então tem que ser bem indicado a cirurgia, tá? Para que tenha com uma única cirurgia o resultado que pretende. Eu tenho um paciente que passou hoje comigo, que eu até falei com vocês hoje, ele tinha 135 quilos, foi feito um sleeve, tinha um MC quase de 40 e pouco, 50, chegou a perder bem peso, mas começou a reganhar um pouco de peso agora, mas ele está com MC de 35,4, tem pressão alta, então esse paciente vai dar para a gente transformar no bypass, né? Porque ele está acima do MC 35 e essa cirurgia dele faz uns 2, 3 anos, então ele consegue fazer a cirurgia, né? E tem pressão alta, já tem gordura no fígado, então já tem algumas doenças. Então esse aí a gente vai conseguir transformar no bypass pelo convênio. Dentro dessas situações, essa semana é uma semana assim, excepcional, Nestor.
todo mundo que passou comigo está ótimo. Né? Todo mundo perdeu bastante peso, está todo mundo feliz com o resultado da cirurgia. É uma semana que ela tem sido bastante positiva. Seguindo a isso, para quem quiser, e eu recomendo muito para vocês, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, a gente vai conversar com o Vitor Hugo Sá. O Vitor Hugo, ele está lá no Insta como Descomplicando.bariátrica, é isso, né, Daniel? É isso mesmo. E o Vitor Hugo é um paciente que eu não lembro exatamente quanto tempo faz, mas isso a gente vai conversar bem detalhadamente com ele hoje. Mas o Vitor Hugo, ele emagreceu 120 quilos. Ele não tem 120, não é isso, vocês não entenderam. Ele emagreceu 120 quilos. E isso é uma grande vitória. Ele tinha quanto? Ele tinha, no começo, 252, alguma coisa assim. 252. O peso inicial dele era 252 quilos. Ele emagreceu 120 quilos até agora. E nós vamos conversar com ele exatamente para entender um pouco essa situação. Como é a condição de vida de um paciente que tem 230 quilos, como é a decisão dele para chegar na cirurgia e como ele está indo. Vai nos explicar como ele está conseguindo ter um resultado tão bom da operação. Daqui a pouquinho, 21 horas no Insta e no Face, a gente vai estar conversando com o Vitor Hugo. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional. Pode ensinar muita coisa. Eu tenho muita coisa para aprender com ele. Eu quero aprender muito com você hoje, Vitor. Isso mesmo, o peso máximo dele foi 252, doutor. Nossa. Ó, agora vem uma pergunta que dá toda uma live, né? Na verdade, a gente já falou várias vezes, mas acho que vale a pena a gente perguntar e de repente continuar na próxima, né? Que é o Anselmo. Doutor, muita gente ainda tem medo da cirurgia. O que você nos diz das tecnologias existentes hoje? Muito bom, vamos falar nisso já. Antes, Helena, eu falei para você que ia mandar um abraço e um beijo para você. A Helena eu atendi essa semana, uma dessas pacientes, 1 ano e 5 meses de operada. Ela saiu do IMC de 41 para 24. Aê, E mais do que isso, ela está ótima. Nada, eu sempre pergunto, escuta, me fala alguma coisa ruim da cirurgia, não vem puxar meu saco. Me fala alguma coisa ruim da cirurgia. Nada, não tenho absolutamente nada para falar. Aí, depois de eu espremer muito ela, Nestor, ela me falou assim, doutor, já que o senhor está me apertando tanto, ó, eu, quando como um pouco mais de gordura, tenho um pouquinho de diarreia. Explica por quê. Então, principalmente... Ainda bem que ela tem, eu falei assim, ainda bem que você tem diarreia. E assim, teoricamente os pacientes às vezes não gostam, mas é uma coisa até que boa para nós. Porque isso vai evitar que você também tenha reganho de peso, tá? E vai evitar que você fique comendo quantidade exagerada de gordura. Então é uma coisa até que boa. Eu tenho um outro caso muito bom também, mas que tem um lado que a gente precisa explorar um pouquinho também. É a Aline. A Aline, Nestor e Rafa, ela operou com IMC de 32. E agora ela está com IMC de 20. 1 minuto? 1 minuto. Uau! 1 minuto e meio. Só dá para dizer boa noite, então. Aquela resposta vai ficar para a semana que vem. Vai ficar Volta aí. para a semana que vem, não dá tempo. Mas tem muita novidade. Vamos fazer semana que vem, então, novidades do tratamento da cirurgia, Isso. Da obesidade e novidades da cirurgia bariátrica. Vamos conversar isso com vocês. Ó, todo mundo daqui a pouquinho no Insta, no Face, para ver a entrevista com o Vitor Hugo. Obrigado de ter se juntado com a gente de novo. Ajudem, dê lá o... bonitinho, chama isso mesmo? Joinha. Dê lá o joinha, o ok pra gente. E convida a gente para se juntar, cada vez mais gente nessa live. As lives estão sendo muito legais, porque a gente pode entender as dúvidas de vocês e acho que o retorno que a gente tem tido aqui tem ajudado bastante. E o bacana é assistir ao vivo, na hora mesmo, porque pergunta, tem a interação. Isso. Exatamente. Pena que é só 1 hora, né? Exatamente. É isso Bom, aí.
Até a Pessoal, semana boa que vem. noite. Obrigado, Thelma. Seguramos a Thelma até tarde. Até a Thelma, hein? Thelma tá tão comportadinha hoje, hein, Thelminha? Quietinho.